Bahia Meio-Dia. Oferecimento Pós-Fainor. Faça mais do que todo mundo já faz. Matrículas abertas. E Gel TU. Praticidade na limpeza e muito mais perfume na sua casa. Boa tarde para você. Agora 12 horas e 2 minutos. Servidores da Prefeitura de Vitória da Conquista voltaram ao trabalho. Luan Ferreira. Após 22 dias de greve, servidores suspendem o movimento. O pessoal da educação ainda vai decidir se volta ao trabalho também. Agora veja esta cena. Moradores usam baldes para pegar água na rua de um vazamento na estação da Embasa. É uma vergonha para a Embasa, né? E a devoção a Santo Antônio em Jequié. Seja bem-vindo ao Bahia Meio-Dia desta terça-feira. Depois de mais de 20 dias em greve, servidores públicos municipais de Vitória da Conquista voltaram ao trabalho hoje. O movimento foi suspenso, mas a categoria continua mobilizada. Os professores da rede municipal e os agentes comunitários decidem hoje se também vão retomar as atividades. Hoje pela manhã, as atividades foram retomadas na Unidade de Saúde da Família da URB 5. 40 funcionários daqui voltaram a trabalhar depois de 22 dias de greve. Encontramos pessoas em busca de vacina, mas o posto ainda não tinha as doses. Esperava chegar. Em várias secretarias, hoje o movimento era de retorno às atividades. Em Vitória da Conquista, são pelo menos 8.000 servidores públicos municipais. Durante vários dias da greve, os servidores ocuparam a prefeitura. Entre as reivindicações, reajuste salarial de 10%. A greve dos servidores públicos municipais de Vitória da Conquista começou no dia 22 de maio. Segundo o sindicato, desde janeiro era tentado, sem sucesso, negociar o reajuste salarial. Durante a greve, os servidores conseguiram reajuste de 5% fracionado, 2% agora e 3% em setembro. Ajuda no plano de saúde e reajuste do auxílio alimentação. Na contraproposta, o sindicato disse que aceitava um reajuste de 6,48% fracionado e nenhum corte por dias paralisados. Mas, segundo eles, já são 15 dias sem negociações. A categoria está em estado de alerta, suspendemos o movimento para que o governo nos atenda, certo? Que a gente possa voltar para a mesa de negociação, discutir os pontos que a gente acha que é importante para a categoria, os 3 sindicatos. O Sindicato dos Agentes Comunitários e de Combate a Endemias também suspenderam a greve. Eles realizam uma assembleia hoje à tarde para decidir os rumos do movimento. Não estamos acabando com o movimento, nós continuamos com a luta. Nessa terça-feira à tarde vamos ter uma assembleia com a categoria, onde vamos estar avaliando o movimento, tudo o que aconteceu, os prós e os contras. Os professores municipais, em nota, informaram que haverá assembleia hoje à tarde para decidir os próximos passos do movimento. A categoria reivindica aumento de salário, reajuste anual do piso de 7,46% e plano de carreira. Mudar de assunto agora para falar de oportunidades para quem busca uma chance no mercado de trabalho. Tem vagas para Caetité e vagas de estágio para a Vitória da Conquista. Veja aí. A Prefeitura de Caetité seleciona candidatos para atuação como coordenador de turmas, alfabetizador ou tradutor da língua brasileira de sinais Libras, na condição de bolsista voluntário do programa Todos pela Educação, o TOPA. Os interessados devem apresentar CPF, carteira de identidade, comprovante de residência, histórico escolar e currículo, até hoje na Secretaria de Educação, que fica na rua São Miguel, número 118, bairro Santa Rita, em Caetité. O CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, em Vitória da Conquista, tem 2 vagas para estudante de administração a partir do 2º semestre, turno noturno ou educação à distância. Uma vaga para publicidade e propaganda do 2º ao 7º semestre, que tenha curso de Excel ou CorelDRAW. Uma vaga para ensino médio sexo masculino a partir de 18 anos. Uma vaga para estudante de educação física a partir do 2º semestre, sexo masculino, também acima de 18 anos. E uma vaga para psicologia, ambos os sexos, a partir do 2º semestre. Os interessados devem comparecer com RG, CPF e comprovante de matrícula na Avenida Vivaldo Mendes, número 908, bairro Recreio, Vitória da Conquista.
Acidente grave na BR-116, próximo a Cândido Sales, no fim da tarde de ontem. Segundo a Polícia Civil, o motociclista Carlos Santos Oliveira, de 22 anos, tentava atravessar a pista quando bateu numa carreta carregada com amortecedores. Olha que imagem impactante. Com a batida, os dois veículos pegaram fogo. Carlos morreu na hora. O motorista da carreta, Ricardo Rodrigues, de 31 anos, não ficou ferido. Um grande congestionamento se formou no local. A PRF fez um desvio para controlar o tráfego. No próximo bloco, você vai ver cenas lamentáveis de desperdício de água em Vitória da Conquista nesse período de racionamento e a devoção a Santo Antônio, um dos mais populares da Igreja Católica. A hora certa, 12h07, o intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. Para estar presente há mais de 30 anos na vida de sua família, a receita é muito simples. Amar a vida humana, nunca parar de estudar, inovar sempre, interessar-se com as pessoas. Pensando bem, não é tão simples assim. É o que a Natifarma tem feito durante todos esses anos. Tudo por você e a saúde de sua família. Natifarma, qualidade que gera confiança. Seu coração vai acelerar com as ofertas da Topvel. Venha acelerar na Topvel, no Onix Joy ou Prisma Joy com taxa zero de juros. Somente de 12 a 21 de junho. Meu coração acelera com as ofertas da Topvel. A grande final do 5º Campeonato Sudoeste de Futsal será no município de Cândido Sales, com a seleção de Maracás contra a seleção de Jânio Quadros e a ATV de Conquista contra a Arcel de Cândido Sales, nos dias 17 e 18 de junho, no sábado e no domingo. Você é o nosso convidado. Não fique de fora. Realização: Roberto Esporte. Apoio: TV Sudoeste. Fina e você. Fina mais soltinha, deixa sua massa mais leve e suas receitas mais saborosas. Por isso, confina. A torta dá certo. A pizza dá certo. Confina a panqueca dá certo. A empada dá certo. O bolo dá certo. Mãe, seu bolo é o melhor do mundo. E claro, com Fina, o elogio também dá certo. Fina é soltinha e deixa suas receitas mais gostosas. Com Fina, sempre dá certo. Moradores do Alto do Cruzeiro e do bairro Santa Cecília, em Vitória da Conquista, procuraram a nossa redação hoje de manhã para denunciar vazamentos de água nesses locais. Água limpa jogada fora numa cidade que há mais de um ano passa por uma situação séria de racionamento. E o pior, o maior desperdício foi numa estação de distribuição da própria Embasa. Veja aí. A gente começa mostrando a situação da Avenida Paulino Fonseca, no bairro Santa Cecília. Esse cano que você está vendo aí estourado dentro de um buraco, isso começou, segundo os moradores, há 2 dias. Essa água limpa, água tratada para consumo dos moradores, está jorrando na rua, um grande desperdício numa cidade que passa por uma situação de racionamento. Agora a gente vai para a Avenida Antônio Nascimento, no Alto do Cruzeiro, desperdício de água que começou na madrugada, segundo os moradores. A água está jorrando de uma estação elevatória da Embasa, uma estação de distribuição. A água sai do sangradouro, esse cano grande que você está vendo, e desce a rua. Muita água jorrando e os moradores sem água em casa há 3 dias. Agora uma cena que chama a atenção é essa, ó. Muita gente aproveitando para pegar a água que está sendo desperdiçada com baldes e levar para casa para fazer os serviços domésticos. Alguns, como essa senhora, pegam a água na estação elevatória, no cano, mas outros estão pegando água na rua. A água que está descendo na rua, o pessoal está juntando os baldes e pegando para levar para fazer os serviços de casa. E muita gente no Alto do Cruzeiro está revoltada com a Embasa. O pessoal fica tudo sofrendo, carregando água aí, né? É uma vergonha para a Embasa, né? Tá carro, pipa, botando água aqui e acolá, outros passando não sei quantos dias de sede e um desperdício desde eu não sei a hora, mas a hora que eu acordei, foi 4 horas da manhã, estava derramando água aqui. É uma vergonha mesmo para a Embasa, o morador tem razão. A Embasa informou que o vazamento no reservatório do bairro Cruzeiro foi corrigido agora pela manhã. Só não explicou por que isso aconteceu. Quanto ao vazamento no Santa Cecília, a Embasa disse que uma equipe de técnicos foi enviada ao local e durante a realização do serviço foi necessário suspender o fornecimento de água nesta região da cidade. A previsão é que o abastecimento seja normalizado no início da tarde e que esse vazamento lá na estação elevatória não se repita. É uma situação inaceitável. Previsão do tempo agora, vamos ver.
Em Carinhanha, um dia quente com a máxima chegando em 34 graus. A mínima pode ser de 19. Tem previsão de chuva para Ipiaú na zona da mata, mas pode ter sol entre nuvens também. Menor temperatura de 24 e maior de 29. Sol a tarde toda em Vitória da Conquista e à noite tempo firme também nesta terça-feira. A temperatura mínima fica na marca dos 15 graus e a máxima não passa de 25. Amanhã a mínima fica em 15 e a máxima em 23. Mas com sol e sem previsão de chuva. Na quinta-feira, céu azul, mínima de 15 e máxima de 25 graus. O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? É o trecho de uma música muito conhecida, principalmente entre os devotos de um dos santos mais populares da Igreja Católica. Em Vitória da Conquista, as celebrações pelo dia de Santo Antônio começaram cedo. Não é isso, Luan Ferreira, que fala ao vivo agora do Seminário de Nossa Senhora de Fátima, que é uma igreja, uma paróquia também dedicada a Santo Antônio. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Judson. Às 6 da manhã já começou a alvorada festiva. A paróquia Santo Antônio é copadroeiro aqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima, o seminário, como muita gente conhece. E a programação se estende. Hoje à noite tem muito mais. Eu converso com o Frei Gilson para falar dessa programação a partir das 6h45, né, Frei? Exatamente. Nós estamos nesse dia de festa, iniciamos com a alvorada e às 18h45 estaremos rezando o Terço Mariano, visto que este ano é o ano nacional mariano. E temos em Santo Antônio esse grande homem que buscou, né, viver essa intimidade com a Virgem Maria, a Mãe de Jesus. Então, às 18h45, a oração do Santo Terço e às 19h30, a celebração eucarística, a missa solene, presidida pelo nosso arcebispo Dom Luiz Pepeu. Depois da celebração tem procissão e tem quermesse. Isso, depois da missa sairemos em procissão aqui pelas ruas do bairro e voltando da procissão temos a tradicional quermesse, com comidas típicas e também música ao vivo, tradicional forró também. Santo Antônio é um santo muito popular na igreja, né, Frei? Principalmente pela sua bondade e seu amor pelos pobres. Exato, se nós olharmos em torno da nossa igreja, nós iremos perceber muitas comunidades, paróquias, dioceses, arquidioceses, tudo dedicado a Santo Antônio, né, que traz o seu nome. E isso, com certeza, representa a importância desse homem para a nossa igreja. Ok, Frei, muito obrigado. Judson, fiz a minha listinha, ó. Caraíbas, Condeúba, Guanambi, Maitinga, Sebastião Laranjeiras, Urandi, Jequié, Itarantim, Tiruçu, Irajuba. Tudo cidade que celebra Santo Antônio, tem o santo como padroeiro. Volto com você no estúdio. Isso aí, Luan. Obrigado pela participação. Realmente é um dos santos mais queridos da Igreja Católica. Em Jequié, Santo Antônio, como disse Luan, é padroeiro da Cidade Sol. E lá não faltam histórias de devoção e milagres atribuídos ao santo português. 80 anos e uma memória de dar inveja. Esta é Dona Edésia e na memória dessa simpática senhora ainda está bem viva a imagem da construção da Catedral de Santo Antônio de Pádua em Jequié. Primeiro, somente a parte de trás da igreja que foi construída. E mais tarde, os engenheiros da Estrada de Ferro de Nazaré, responsável pela construção dessa estrada, eles foram cedidos para construírem a igreja, a matriz de Jequié. A devoção de moradores de Jequié por Santo Antônio começou com os portugueses e italianos. Foi com os colonizadores que Santo Antônio se tornou padroeiro de Jequié. Santo Antônio nasceu em Lisboa e foi um fiel defensor dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele falava contra a exploração dos pobres, que na época era terrível, a injustiça que se praticava com os pobres. Ele combatia a heresia, aquelas ideias que eram contrárias à fé. E essa preferência pelos pobres estimulou a caridade. Ainda criança, Dona Edésia viu um exemplo de perto. Tínhamos uma senhora chamada Dona Antônia Rocha. Dona Antônia, todo dia de Santo Antônio, da festa de Santo Antônio, ela promovia um almoço para os pobres. Um acontecimento marcou a vida de muitas pessoas na cidade. Dona Edésia lembra bem. Na inauguração do sistema de abastecimento de água, os canos não resistiram à pressão da água e estouraram. E aí, um senhor que investiu na obra pediu a Santo Antônio que ajudasse e foi atendido. Santo Antônio socorreu imediatamente. Apareceu um outro cidadão jequiéense chamado Ramiro de Paula Tourinho,
E este senhor disse, acalme o seu coração, porque Santo Antônio já providenciou tudo. Nós vamos restaurar o serviço de água e quando a água estiver fluindo nas casas e que você ressacie o dinheiro que você gastou, você aí me devolve o que eu gastei com o serviço de água. Motivos não faltam para tanta devoção e fé em Santo Antônio. São muitos os milagres atribuídos a ele. Toda essa demonstração de fé sensibilizou a Delineuza quando ela chegou na cidade. 17 anos, vim para aqui, para Jiquié, e morando aqui na Praça de Santo Antônio, eu sentia o fervor do povo. No ano passado, nos festejos do santo, um susto. Ela caiu e mesmo sentindo dores, continuou na organização da festa. Quando foi ao médico, presa, tinha quebrado a bacia. Quando passou o trezenário, eu fui a Salvador. O médico imediatamente me pediu uma ressonância. Quando eu fiz a ressonância, que vou entregar para ele, ele disse, olhou para mim e disse, sua bacia foi quebrada, quebrou a bacia. Mas Deus superou a senhora, consolidou, sem diferença nenhuma, nada de diferença. Nossa, como eu vi a intercessão de Santo Antônio naquela hora. Ah, lembra de Dona Edésia? Ela tem um filho chamado Antônio. Não é difícil imaginar o porquê. E hoje Antônio de Dona Edésia seguiu os passos do Antônio de Pádua, no caminho da fé cristã. Em Jequié, ele é chamado carinhosamente de Padre Tom. Se tornou um sacerdote, foi pároco aqui da igreja da Catedral por 16 anos e depois se tornou bispo e hoje ele é bispo em Recife, de Olinda. O trezenário começou no dia 31 de maio. São 13 dias de celebrações onde os fiéis podem expressar a fé pelo padroeiro. Um homem realmente santo, humilde, ele representa para mim tudo. Santo Antônio significa aquele seguidor de Cristo no qual a gente deve imitar. E a quermesse também faz parte dessa festa de fé e amor ao padroeiro. Esse momento após a missa é um momento de confraternização, de amigos, familiares. Hoje de manhã teve a missa solene e logo mais à tarde tem a procissão em homenagem a Santo Antônio em Jequié. Você pode rever os nossos telejornais no g1.com.br/Bahia. A seguir nos destaques estaduais, o nosso jornal volta a falar sobre Santo Antônio nesse dia 13 de junho, um dos santos mais queridos da Igreja Católica. 12h19. Fique aí que a gente volta já. Feirão de fábrica é bom, mas feirão de fábrica Toyota é imperdível. Vem aproveitar os carros e as condições que só um feirão da Diamantina pode ter. Toyota Etios, a partir de 599 mensais com 3 anos de seguro incluso e IPVA grátis. Corolla, a partir de 89.990 e parcelas a partir de 799. Prius, o mais econômico, a partir de 999 mensais e bônus de 5.000 na troca do seu usado. Feirão de fábrica Toyota, 9 a 14 de junho na Diamantina. Pela família, escolha o trânsito seguro. A Elétrica Brasil está mais perto de você no bairro Alto Marom. A nossa nova loja fica na Avenida Presidente Vargas, número 780. Faça-nos uma visita. Se precisar, ligue 77-3421-0888. Elétrica Brasil. Prazer em vender barato. Vitória da Conquista em Jequié, Bahia. Você já ouviu falar em família afetiva? É quando o elemento fundamental para a formação familiar é o afeto, superando, por exemplo, o vínculo biológico. E a Defensoria Pública existe para assegurar gratuitamente este direito. Adoção, família acolhedora, guarda compartilhada e reconhecimento de paternidade. Família afetiva. Garantir o seu direito é o nosso maior feito. Realização: Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP. Olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Cadê Ritinha? Olha isso, é céu. Já se mandou bem cedo pra acender o fogaréu. E no concurso de quadrilha deu um show. O céu se alumiou. Venha, se jogue, se divirta, sim, senhor. O São João
seu coração vai acelerar com as ofertas da Topvel. Linha Cruze Sedã e Sport com entrada e saldo em 30 parcelas. E o melhor, sem juros, taxa zero. Meu coração acelera com as ofertas da Topvel. O Bahia Meio Dia está de volta agora para todo o estado com a notícia da região de Feira de Santana. Foi enterrado hoje de manhã o corpo de um rapaz que estava internado desde o último sábado com suspeita de meningite. Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, esse ano até o dia 25 de março, 75 casos de meningite foram confirmados no estado e 7 pessoas morreram por causa da doença. O corpo de Daniel Santos Maia, que faria 19 anos hoje, foi velado nesta igreja evangélica no bairro George Américo. Amigos e familiares estavam bastante abalados com a morte do jovem. A mãe dele está ali chorando agora. Nós estamos aqui sofrendo agora, passamos a noite toda e perdemos um menino de 19 anos. Daniel deu entrada aqui na policlínica do bairro George Américo no último sábado. A suspeita era que o jovem estava com meningite bacteriana. Conforme o prontuário, a gente percebe que foram tomadas todas as medidas, sinalizado todos os setores e quando percebeu que o paciente agravou, entramos em contato para dar sequência, no atendimento. Qual foi a resposta do hospital? Na realidade, nós não obtivemos a resposta em relação à vaga, Segundo a família, os médicos tentaram fazer a transferência do jovem para o Hospital Cléristo Andrade e também para o Hospital Couto Maia, em Salvador, mas não conseguiram. Este outro primo de Daniel mostra o atestado de óbito do jovem, onde a causa da morte aparece como desconhecida. Logo no sábado que ele deu entrada, todas as características foi de que o problema dele seria a meningite. Isso foi uma suspeita do médico? Isso foi uma suspeita do médico. Vocês tentaram regulação para o Estado, para o Cléristo Andrade ou para Salvador. Qual foi a resposta desses dois hospitais? Sim, diversas vezes. Só que assim, todas as vezes que foram enviado fax, esse fax foi negado, certo? A secretária Denise Mascarenhas lembra que o caso ainda não foi confirmado. Ela ainda afirma que o paciente fazia um tratamento há meses contra uma otite e não descarta a possibilidade da morte do jovem ter sido provocada por outro motivo. Ele já chegou em estado grave. A suspeita coloca-se meningite, como outros diagnósticos, por conta do próprio quadro que ele vinha tendo apresentado por mais ou menos um mês, como conta na ficha dele, mas não há nenhuma confirmação de meningite. O Núcleo Regional de Saúde disse que não foi notificado e que desconhece a condução do caso. No final da manhã, a gente ligou para o Hospital Cléristo Andrade, mas a direção preferiu não se pronunciar por telefone. Confusão numa loja de conveniência de um posto de combustível na Barra, aqui em Salvador. A polícia disse que foi chamada por clientes que tentaram agredir. Foi chamada porque clientes teriam tentado agredir um funcionário. Mas a abordagem da PM foi cercada de violência. A polícia militar disse que ao chegar na loja, a advogada Eduarda Mercedes Gomes deu um tapa em um dos policiais e xingou ele. A confusão acabou ficando maior. Um dos PMs chuta a advogada. Pessoas que estavam na loja gravaram a ação e foram ameaçadas pelos policiais. Este rapaz tenta tirar a advogada, que está no chão sendo algemada, e é jogado em cima de um balcão. A advogada e o rapaz foram presos. Outro jovem que acompanhava a prisão também foi empurrado pelo policial perto da viatura. Essa confusão toda que a gente viu aí foi no domingo, nessa loja de conveniência aí no bairro da Barra. A dona da loja disse que chamou a polícia porque um funcionário foi ameaçado por um dos rapazes que queria usar o banheiro sem consumir no local. E que a advogada teria entrado na história para que o rapaz pudesse usar o banheiro. A advogada Eduarda Mercedes Gomes já foi liberada e não quis comentar o caso hoje de manhã. A PM disse que a corregedoria vai receber o vídeo para avaliar a conduta dos policiais.
Ainda não foi dessa vez, hein, que o Bahia ganhou o primeiro ponto fora de Salvador. Thiago Mastroianni, boa tarde. Tudo bem, Silvana? Boa tarde, pessoal de casa. Foi por muito pouco, né? Quem esperava que o Bahia entrasse no G4, aquele grupo dos 4 melhores do Brasileirão, depois do jogo de ontem lá em Porto Alegre, vai ter que aguardar um pouquinho mais. Estava indo tudo muito bem contra o forte time do Grêmio, treinado por Renato Gaúcho, mas aos 40 minutos do segundo tempo, um cochilo geral da defesa e o jogador gremista não teve muito trabalho, fez o único gol do jogo. As causas da derrota de ontem vão ser analisadas daqui a pouquinho por Gustavo Castellucci aqui no Globo Esporte. Além disso, você vai ver como foi a final da NBA americana, momentos inéditos de Alexandre Galo no Vitória e também vai se divertir com a gincana junina, trazendo os principais forrozeiros da Bahia. Tudo isso já aqui no Globo Esporte. Valeu, Silvana. Até já, Thiago. Então. E olha, agora a gente volta a falar das homenagens a ele, Santo Antônio, nesse dia 13 de junho. Vamos fazer contato com a Andréa Silva, ela que está acompanhando uma missa na igreja dedicada ao santo, no bairro da Barra.